Olá, gente, saudações. Aqui Jair Eduardo, editor do Pitoco e também aqui do Pitocast. Como fazemos há 29 anos, 6 meses, estamos circulando com mais uma edição do jornal nessa sexta-feira. Trazemos o clássico da cancela. Quem vive há mais tempo em Cascavel já ouviu falar do clássico da soja. Lá no comecinho dos anos 80, e tinha dois personagens lá centrais no clássico da soja. Um era o Paulinho Cascavel, camisa 9. Falei com ele essa semana para fazer essa reportagem. Cabeceava bem, chutava de esquerda, chutava de direita. O Paulinho era um matador mesmo, né? Depois foi jogar no futebol português, né? Do outro lado tinha o Vaquinha. O Vaquinha era do Toledo. Aquele centroavante trombador, sabe? E esse era o clássico da soja. Fora do campo, eram bons amigos. O Paulinho me falou, ele e o Vaquinha, né? Agora, gente, nós temos o clássico da cancela. Tem uma encrenca enorme ali em Sede Alvorada, porque Cascavel quer que a praça de pedágio fique entre Sede Alvorada e Toledo. Toledo quer o projeto original, que a praça de pedágio fique entre Cascavel e Sede Alvorada, por razões óbvias, não é? Todo mundo quer usufruir dos consumidores ali de Sede Alvorada. O comércio de Toledo quer, o comércio de Cascavel quer, o pessoal de Sede Alvorada. Distrito rico, distrito cujo IDH é superior à média, não é? Bom, onde é que vai terminar o clássico da cancela? Não sabemos. Essa é uma das informações que estão aqui no Pitoco, né? Estamos dando uma passadinha aqui na decisão do vice-prefeito de abrir mão do salário por 3 meses durante a campanha eleitoral. Todos os ângulos da informação estão aqui, né? Não tem como não falar da Copa do Mundo, né? A eliminação do Brasil. É uma frase do meu pai que está aqui. Meu falecido pai. Ele dizia, calça de veludo ou bunda de fora. É isso. Uma espécie de tudo ou nada. É o que parece ter faltado ao Brasil naquele jogo, né? Foi muito acanhadinho. Vamos lá? Transporte coletivo. Agora com o Zorec, Edson Zorec à frente da Transitar, será que teremos uma ampliação na frota de ônibus elétricos? Eu estou trazendo um número aqui, gente, que é incontestável. Em 24 meses de operação dos 15 ônibus elétricos, a economia gerada em todo o sistema, que inclui energia solar, que inclui o eletropostos lá no centro cívico, a economia passou de 7 milhões de reais. Ou seja, de 15 ônibus que a prefeitura comprou, 3 estão pagos pela economia. Não tem muito o que discutir, não é, gente? Menos fumaça, menos barulho, mais conforto para o usuário, tem que expandir a frota. Bom, entre muitas outras informações que está aqui, inclusive esse conflito aqui, não é? O binário Manaus-Belém, que enfrenta fortes resistências dos moradores da Rua Belém, ali na região do Cautre. E os argumentos técnicos da prefeitura aqui, enfim, está tudo no Pitocos. Quer receber essa edição? Manda um e-mail para mim no pitoco@pitoco.com.br. Vou apresentar para vocês o meu entrevistado de hoje. Ele não precisa nem ter sobrenome, é só dizer o Vanderlei do Cowboy. Vanderlei, vamos começar o baile? Bom, Muito obrigado pela presença, tudo bem? bom dia, Jairo, tudo bem? Vamos começar o baile. Vanderlei, você e o teu xará, um outro Vanderlei, o Vanderlei Damasceno, colocaram afrescos, vamos colocar assim, quadros lá dentro do Cowboy Saloon, que deram toda uma ambientação para aquele lugar que permite dizer que não havia igual, nem aqui, nem na região, nem no Paraná. Como é que surgiu isso, Vanderlei, de você trabalhar esse aspecto visual dentro de um salão de baile, que era absolutamente incomum aqui? Então, a ideia de montar um salão de baile, Uhum. eu tinha um imóvel ali onde é o cowboy e estava aí ocioso ali. Tudo dando certo, num corredor de serviço, fui na prefeitura tomar informações, era ali o local. Vamos construir o salão de baile. Comecei a construção, mas eu não tinha o nome, entendeu? Existia um bar ali na região do INCRA ali, que chamava-se Bar do Rota. Verdade. É. E Uhum. ali nós nos reunimos, um monte de amigos ali, conversa de cá, conversa de lá, vou montar um salão, tal. Ô, Nerley, monta um salão country. Tá na moda em São Paulo, e pá, monta um salão country. Cowboy. Lá foi o nome de Cowboy. Cowboy Salão.
O Damasceno entrou na jogada nesse momento. Eu tinha oficina, eu era pintor de carro, chapeador, como fala aqui. Lá na oficina eu chamo o Damasceno, e o Damasceno já criou aquele pré-logomarca do cowboy, onde ele colocou uma faixa em cima, o cowboy, e embaixo deixou sem nome. Aí clientes vinham, olhava. Um amigo meu falecido, que era da Iguaçu Corretora de Seguros, o falecido Neuzani, ele falou assim: escreva Salum aí. Aí virou. Irmão do Ingo. Irmão do Ingo. Uhum. Escreveu Salum, ficou Cowboy Salum. Daí pra frente, construído o Cowboy Salum, inaugurado, mas Cascavel, moda country, tocar country aqui era a mesma coisa que... Mas vamos dizer o que tinha, então, para lembrar o pessoal? Tinha o Serp, tinha o Trevão, tinha o Embalos. Tinha o Embalos, que era forte. O É. Trevão é anterior, E né? daí tinha Mas Biel, tinha já, o canto, já tinha, tinha né? o Cantos Bar, a Biel, muito tempo, o Clube Olímpico. Sim. O que mais pegava para nós, quando a gente foi se direcionando para um tipo de público, era a Biel, né? A Biel Olímpico, nós começamos a fugir dessa concorrência, né? Que eram os bailões gauchescos e tudo mais. Já vou falar sobre isso também. Mas nós fomos pegando uma outra identidade que nós queríamos o country. Mas até então, se fizesse country, não ia ninguém. Então o que tinha que fazer? O nome era Cowboy, era uma casa country, começou a ser decorado no estilo country, mas a música que prevalecia era a música gauchesca e etc. Então se anunciava uma banda regional aí que não tivesse nome de Serranos, Monarcas, Garotos de Ouro, não vinha ninguém, entendeu? E daí eu vou fazer um adendo aqui, dizer, como você contratava bandas fortes e enchia a casa, quando você contratava bandas, grupos anônimos, não vinha ninguém. Era a mesma coisa que lá, não vá no Cowboy hoje, que hoje vai ter a banda X ou Y, entendeu? Eu precisava arrumar um jeito de que as pessoas viessem pelo Cowboy e não pela atração. Aí que entrou a Noitada Norte-Sul. O que era a Noitada Norte-Sul? Ela continuava com os grupos anônimos, mas não se divulgava quem viria tocar, quem vinha tocar. Era a Noitada Norte-Sul. O que é? De norte a sul. Era dançante mesmo. Era do Rio Grande ao Grande Rio, a gente falava isso. E começamos a contratar as bandas e parceria com lojas, tinha que dar ingresso, tinha que deixar entrar de graça, tinha que mulher não pagar, tinha que dar um jeito. Tinha senão, que fazer permuta com a imprensa. Senão não dava. Não ia ninguém. Daí começamos a fazer as parcerias, a Noitada Norte-Sul virou. Ela ficou sucesso durante bem mais, uns 15 anos, Noitada Norte-Sul. Olha, o Vanderlei foi me visitar na redação, muito honrado de recebê-lo, e levou seus arquivos. 11 de fevereiro de 2000. Olha aqui, o Pitoco de 11 de fevereiro de 2000. 26 anos atrás. 26 anos atrás. E o que eu dizia aqui? Cowboy lota até motel. É verdade. É uma entrevista com o Vanderlei aqui, e eu perguntando se o sucesso estava incomodando ele. Porque já era uma explosão o Cowboy Salum. José Vanderlei da Costa, 45 aninhos. Faz tempo, né? 45 aninhos. Profissão vendedor de alegria. Aí, ó. Foi o que ele me respondeu, né? Eu me intitulava assim. Natural de Espumoso, Rio Grande do Sul. Vanderlei, quando você olha para trás e vê todo aquele agito que era a sua vida, e hoje você é um carinhoso vovô, sim, que cuida daquela moça mais linda do mundo, né? O que passa, Vanderlei? É saudade ou dizer assim, não, isso foi um ciclo que fechou, eu fiz o que eu tinha que fazer? Os dois sentimentos. Um sentimento de extrema saudade daqueles momentos, de encontrar a companheirada. As noites eram longas, eram 5 horas de músicas ininterruptas. Não tinha intervalo. Começava a tocar música ao vivo à meia-noite, a casa abria às 11 e fechava às 5. Eu passei deste momento de completo, foram quase 30 anos, gente, shows, e isso passou que eu não percebi. Então eu tenho esse sentimento de saudade enorme, ainda sonho com Cowboy ainda, com noitadas, com coisas. Mas por outro lado, uma decisão mais acertada que eu fiz foi ter parado. Parei no momento certo, e não foi a pandemia que me fez parar, eu parei antes da pandemia, uns 2, 3 meses antes da pandemia, eu parei para reformar.
Então, muita gente associa que o cowboy parou por conta da pandemia. Não foi, a pandemia veio depois que eu já tinha parado, tinha feito a opção. Vanderlei, é comum as pessoas te encontrarem na rua e dizer: eu encontrei minha encrenca lá, encontrei minha esposa, arrumei uma família lá no cowboy. Acontece isso, não acontece? Ah, direto, todo momento. Onde É. eu vou, as pessoas têm Hum, muita saudade. As, hum, as pessoas. Não, matar o cowboy de novo. Só que essas pessoas uhum, que frequentavam o cowboy na época, hoje não frequentariam uhum, mais. uhum. A grande maioria não frequentaria mais. Hoje é outro tipo de É, público que eu teria que buscar novamente se eu tivesse hum, com o cowboy funcionando. Tem que hum, buscar as pessoas, os estudantes, os jovens hum, e etc. Segmentos, parcerias com os clubes de serviço, com os estudantes de colegiais, inclusive, uhum, e isso dá trabalho. Quem que se disponibilizaria a fazer isso hoje? uhum. Difícil. Vanderlei, bailão tem eventualmente uma bebedeira, tem eventualmente uma confusão, uma pancadaria. Como é que você atuava preventivamente para minimizar esses episódios? Falar que não Uhum, houve uhum, nenhum problema lá, é faltar com a verdade. Teve problemas, mas os problemas eles eram solucionados uhum, muito rapidamente. Um dos conselhos, uma das normas que se dava aos seguranças, que a segurança nossa era orgânica, era uhum, funcionários do cowboy. uhum, O segurança que apartasse briga, ele era pontuado negativamente. uhum, Não é para apartar briga, é para não deixar a briga acontecer. uhum, É para segurar o braço da pessoa que está uhum, direcionando um uhum, soco na outra pessoa, o uhum, segurança tem que segurar o braço. uhum, Não é para deixar ele concluir aquela operação. uhum, Esse era o trabalho de segurança. Segurança tem que prever. Latinha em cima da mesa, litro em cima da mesa. Se é problema, é conflito à vista. Então você tem que prever. As pessoas passam, esbarram na mesa, viram uma latinha em cima do outro, o outro já. Então, essas coisas eram preventivas. Nós tivemos muito pouco durante quase muito pouco problema. Muito pouco. Segurança funcionava bem pra caramba. Vanderlei, tem uma outra questão que acontece que é o oposto, né? Tem alguns que se apaixonam demais num baile assim, né? E vai buscar um cantinho pra, de repente, extravasar esses sentimentos. Acontecia? Acontecia. E aí, Muita gente, né? pois é, daí como é que age nessa circunstância quando os pombinhos se apaixonam demais? Como era muito grande a casa, É, nós tínhamos frequentemente público lá superior a 4.000 pessoas, nós tínhamos, sim. eventualmente tínhamos público de 5.000 pessoas lá dentro. Alguma coisa que acontecia, a gente nem viu, passou batido, né? Mas nós fomos sempre extremamente caretas com o comportamento dentro da Aham, casa, sabe? sim. Com os diferentes, Hum, com, as, hum, os, com os hum, ilícitos, entendeu? sim. Amigos, amigos. Né? Coisa errada à parte. Hum, Nunca teve passar a mão na cabeça de quem quer que seja. certo. Esse problema de cantinho no escuro, Não tinha muito o que não tem fazer, muito o né? que fazer. Só dava uma, passava, dava uma olhada assim e seguia na frente. Faz de conta que não vê. É isso aí. Bom, Vanderlei, você foi um cara que inovou em várias áreas nesse aspecto, né? Um deles era você ter um lugarzinho ali, um tratamento VIP para certos segmentos, você tinha lá um espaço e você soube muito bem usar a publicidade também como uma forma de complementar até a receita ou mesmo para ter uma proximidade com determinados grupos, não é? Funcionou bem isso. Sim, funcionou bem. Eu consegui, com toda a minha falta de experiência no ramo, Uhum, porque eu montei um cowboy sem zero uhum, experiência, zero. Ao longo foi passando o tempo, eu fui adquirindo uma experiência. Eu tive muitos órgãos de imprensa que me ajudaram muito na época, né? Eu vou citar especialmente, vou citar o Pitoco também. O Pitoco também uhum, deu várias, é, várias matérias sobre shows que estavam vindo, uhum, sobre a casa, sobre muitos. Eu tenho muitos, não é recorte, é o uhum. Pitoco inteiro guardado lá. Sim. Os jornais, Jornal Gazeta na época, Jornal Paraná, Uhum. Jornal Fronteira do Iguaçu, né? Fronteira do Iguaçu, Sim. Fronteira, também do Uhum. Iguaçu. E a Rádio Capital. A Uhum. Capital foi, assim, uma companheira ao longo de todo o tempo do cowboy. Começou com o Calil me deu uma força danada, quero deixar um abraço aqui, o Calil foi muito Uhum. bom para nós, ele entendia, e nós éramos vinculados diretamente à Rádio Capital, Uhum. sabe? Então, a Capital que anunciava nossos shows, que muitos a gente divulgava pagando, muitos a gente divulgava não pagando, que eles assinavam muitos eventos. Uhum. Então, nós tivemos
uma receptiva muito boa com a imprensa de um modo geral em Cascavel, entendeu? Foi Uhum. fantástico. E o retorno que a gente dava, perto do que a gente recebia, era muito pequeno. Uhum. Eh, qual foi o maior fracasso de show lá no Cowboy? Que te deixou um boleto comprido para você pagar? Vai lembrar? Ah, tive várias, Né? tive Porque tem, várias. tem os percalços também, né? Vixe, eu tive várias, mas eu vou citar o que deu maior prejuízo. É, E, e um lucro também bom. é, Eu fiz um show aqui internacional, um é. grupo chamado Nazaré. Nazaré. O primeiro show que eu fiz foi muito bom. Aquilo É, deixou saudade. Saber que aquele grupo esteve no palco do Cowboy. é, Aquilo muita gente vibrou e escreveu. Aquilo foi passado. Foi bom hum, foi bom hum, de público, foi bom financeiramente, foi hum, bom o espetáculo. hum, Ele entregou aquilo que a hum, gente esperava. Passado um ano, surgiu a possibilidade desse grupo retornar ao Cowboy de novo. certo. E aquilo eu cheguei a tremer quando eu tive essa possibilidade. É, Me deu um frio, porque o comprador de shows, é, ele é emotivo, entendeu? Ele hum, vive dessa emoção. Vou atrás do tal de Nazaré de novo. Caro pra caramba, alguma hum, coisa próximo a hum, 150, 200 hum, mil dólares, uhum, entendeu? Mas eu queria fazer aquele show. Falei, esse é o melhor show que eu vou é, fazer na vida, porque o outro foi muito bom. uhum. Esse vai ser melhor que aquele ainda. Como é que chama? Engano. Ba- Levo engano. Expectativa e realidade. Por que que foi ruim? Porque as pessoas que já tinham vindo um ano atrás no show não vieram novamente. Isso aconteceu com a Ivete Sangalo, isso em Cascavel. Pois é. Aconteceu. Que foi aquilo, gente? Eu levei um fumo, Um fumo, mas fumo, muito grande. né? Não me lembro se era 150 ou se era 200 mil dólares, mas Uhum, bem mais do que a metade eu tive que pagar. uhum, uhum, Você paga antes, eles não vêm se você não pagar, uhum, entendeu? E depois teve outros também, teve outros shows. Rio Negro e Solimões foi ruim, uhum. ruim de faturamento. Show foi bom, mas O o show dinheiro foi foi bom, curto. não vou falar nada aí de contra o Rio Negro, É, pelo contrário, foi muito bom. Porém, eu levei prejuízo, entendeu? E teve outros, vários. No uhum. começo da carreira, era um bom, três, quatro ruim, um bom, três, quatro ruim, você fazia um, guardava o dinheiro já para pagar os outros. Mas ultimamente, depois de um período, depois de É. aprender a trabalhar com as parcerias e tudo mais, a gente trabalhou durante um longo período. Era muito difícil dar uma Uhum. zebra, sabe? E um show muito bom vendia quantos ingressos? Nós vendemos ingresso aí de fechar uma semana antes do show, de vender 5 mil ingressos. Hoje eu falo, na época eu não falava, né? É, Porque tinha medo da turma usar é, esses números, né? sim. Mas nós, muitos e muitos eventos, nós tínhamos umas placas prontas lá de lotado que a gente colocava na porta. Uhum. Nós tínhamos 5 mil lá dentro e mais umas 2 mil lá fora, fazendo um evento paralelo lá fora no pátio lá. Imagina. E um show muito ruim vende quantos ingressos? Vixe, eu fiz um show, vou comentar aqui. Fiz Hum. um show, inexperiência, quis me meter num ramo completamente complicado. Hum. Eu fiz um show de um artista evangélico Uhum. chamado Regis Danese. Hum. Tava feita a parceria com toda a galera evangélica, os É, jovens é, evangélicos, o sim. presidente da Associação dos Evangélicos, É. etc, etc, etc. E ele era evangélico e ele era gravado, tinha gravado pela a gravadora da Universal, né? Da Uhum. Universal, né? É. No período que eu comprei o show dele, tava tudo esquematizado. Nós ia latar o Cowboy. Uhum. Daqui um pouco ele fez contrato com a Ação Livre. Antes de eu executar o show, ele fez contrato com a Ação Livre. O que aconteceu? Os evangélicos correu tudo e devolveram. Quem tinha pego ingresso, devolveu. Quanto foi? Um show caro na época. Quantas pessoas deu? Não deu 200 pessoas. Que barbaridade. Mas quem mandou se meter num ramo desconhecido, né? Eu levei na É, vai ver, sim. cabeça. Cite os nomes de alguns artistas muito famosos que você trouxe. Sertanejo, menos o Daniel, acho que todos, menos o Daniel e Rick Renner, o resto todos, né? Uhum. Rio Negro e Solimões, Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Você imagina Eduardo o tamanho dos Costa, caras, Chitãozinho e Chororó no Cowboy Samba. Zezé de Camargo e Luciano, Uhum. o Eduardo Costa, Uhum. Paula Fernandes, foi todos os artistas Uhum. grandes da época, sabe? O Daniel que não veio, no final eu estava querendo contratar, então nunca deu certo de contratar ele. Eu gostaria até, sabe? Mas não deu certo nem ele. E o que eu mais gostava era o Rick Renner, também não deu certo na época. Esses não vieram. É. Bom, nós estamos falando de uma época pré-Pix. Como é que pagava? Você chegou a pagar em espécie
Bandas, artistas? Mu- Todas. Todas. Você fazia um pagamento antecipado, porque Hum. quando você fazia uma parceria com o É. empresário, ele falava assim, você me dá 50 mil de garantia Uhum. e eu quero 50% da portaria. Então, Hum. se a portaria desse 200, Hum. ele já tinha recebido 50, Uhum. ele recebia mais 50 na hora. Esse 50 era pago em dinheiro, Uhum. entendeu? Quando você comprava shows que você pagava uma parte antecipada e uma parte você deixava para pagar no final do show, que muitos artistas concordavam, muitos não concordavam, daí tinha que pagar tudo. Daí era depósito, ordem de pagamento, depósito. Uhum. Não existia Pix, entendeu? Era depósito. Aí esse valor era pago em dinheiro. Por que que era pago em dinheiro? Porque você também recebia, maior parte dos consumos era recebido em dinheiro. Mas e que volume que dava isso? Muito volume. Né? Era o quê? Uma mala? Uma sacola? Era sacos para todo lado guardado de dinheiro. Saco de dinheiro, veja só. De alguma forma isso podia te vulnerabilizar também, não é? Como é que você fazia, hein? Agora você pode contar onde que é o esconderijo, onde é que guardava o dinheiro, como é que você protegia. Eu levava um pouco, eu guardava um pouco, dava para amigo levar um pouco e botava escondido tudo no que eu era lugar, menos em cofre. No cofre eu nunca guardei dinheiro. Eu tinha um touro mecânico lá, que eu jogava o colchão dele por cima dele assim, que ficava lá fora, na minha garagem lá. Lá eu escondia bastante dinheiro. Embaixo do colchão. Eu levantava o colchão assim e jogava o dinheiro pra dentro. E deixava lá. E lá ficava aberto lá, entendeu? Quem que ia revisar debaixo do colchão do touro mecânico? Que maluquice, né, gente? Mas uma vez eu sofri uma tentativa de assalto por conta de que o pessoal estava me esperando na entrada de casa. E esse foi um momento perigoso Difícil, que eu enfrentei. Foi perigoso mesmo. Uhum. Eu tive dormindo não, mas morando perto do inimigo aí muito tempo. Tinha uns camaradas que cuidavam de estacionamento lá, que era um pessoal, era difícil de mexer. E eu tive uma tentativa lá na chegada de casa. Por sorte eu escapei por conta de que eu estava com uma arma, entendeu? Senão eles tinham me levado. Mas fora isso não, nunca sofri. Eu vou contar um detalhe aqui também interessante. Eu tinha uma empresa que arrecadava, que fazia a captação de dinheiro. Uma empresa de valores. Então ela encostava lá no final do baile, 4 horas da manhã, encostava lá e pegava um malote lá, descia uns camaradas armados, e outro na portaria, descia correndo lá e pegava o malote, entrava correndo, entrava no carro e ia embora, carregando o malote. Esse malote nunca teve dinheiro dentro. Não é possível. Cara. Eu botava, era com cadeado e tudo esse malote. Eu botava um monte de coisa dentro do malote e entregava pros caras. Ia lá buscar esse malote, levava esse malote. Se os caras fossem assaltar ele, ia pegar um porcariado. No malote não tinha dinheiro. E qual era a lógica disso? Para as pessoas ficar sabendo que o dinheiro era retirado dali. Sim, o dinheiro não ficava ali. Você sempre pode ter alguém observando essa movimentação. Então o que acontece? Onde é que foi o dinheiro? Foi para a empresa. A empresa está indo para onde? Os caras não assaltam o carro forte por aí? Sim. O que o cara podia pensar que dinheiro que tinha? O cara, a imaginação do cara é infinita, né? Então eu imagino, se ele quisesse me roubar ou ficar com o meu dinheiro, ele ia assaltar o carro forte, porque aqui no Cowboy não tinha nada. O carro forte tinha levado os valores. Eu contratei uma empresa há vários tempos, pagava para eles por mês, para eles ir lá. Todo final de baile eles iam fazer uma cena lá. Eu tenho uma lote guardada até hoje, com o cadeado lá. E com as coisas dentro, fichas e coisas, fazia um volume parecido com o dinheiro. Sabe? Vanderlei, numa noite boa, vendia quantas engradades de cerveja? Bom, o que representava a consumação interna dentro da receita e do faturamento do negócio? De um momento para frente, onde começou a ter muita gente, acho que do ano de 2005, 2006 para frente, acho que antes até, o bar era uma fonte de faturamento tal qual ou mais do que a bilheteria. Imagina. Porque nós fazíamos a conta. Tantas pessoas eu tinha um controle de quantas pessoas tinha entrado, eu sabia mais ou menos a média per capita, quanto que uma pessoa gasta em média dentro do baile, eu sabia o faturamento. Muitas grades de cerveja, caminhão da Cobesal na época, ia inteiro para nós descarregar, inteiro para nós. Nós tínhamos 8 bares dentro do Cowboy. 8 bares. Isso pedia toda uma estrutura para manter gelada a bebida. Nossa, não, era gelada. Era gelada e com gelo por cima. A bebida era gelada. E o que roda mesmo é a cerveja? Não. Ou não? Cerveja roda bastante. Ela é uma rotatividade muito grande, mas o destilado vende muito no bar. E agrega valor. Agrega valor. No destilado dá para cobrar melhor.
Você vende. Hum. Um detalhe aqui que nós vendíamos muito, no começo da carreira, nós vendíamos muito uísque nacional. Olha só. Era o. Drures? Não, não é o Old Age, o Nato Nobilis. Nato Nato Nobilis. Nobilis. E depois tinha os importados, né? E nós tiramos do cardápio o Nato Nobilis. Por quê que nós tiramos? Porque vendia muito. Dava problema? É coerente, né? É. A ordem do segurança é o seguinte: 1 litro numa mesa, dá uma olhada. 2 litros numa mesa, fica meio perto. 3 litros numa mesa, fica do lado da mesa. Cola na mesa. Cola na mesa, porque ali é certo que vai dar confusão. Quase certeza. certo. Você veja só, você tem que abrir mão de uma receita em nome da segurança. Sim. É isso que você fazia. Daí vendia uma bebida mais cara, né? Que era bebida importada, os uísques e tal. E daí com isso, Dá uma filtrada. teoricamente, na cabeça da gente pensava que pudesse vender menos e com isso menos problema. Menos bebida, menos problema. E a ordem do segurança também era o seguinte: você tem que ter muito cuidado com os embriagados. Porque se você vende bebida de álcool pro cara, e daí você vai surrar ele depois que ele tá bêbado, não dá, né? Você tem que ter cuidado, você tem que zelar pelo bêbado, é produto do que você fez com ele, né? Gente, são os meandros de um negócio. Eu estou entrevistando aqui o fundador, o CEO do Cowboy Saloon, né? Que o pessoal conhece ele mais por Vanderlei do Cowboy. É curioso isso quando o nome do seu CNPJ se agrega no seu CPF, né? Muita gente me conhece como Jairo do Pitoco, ou só Pitoco. O Vanderlei, o pessoal conhece como Vanderlei do Cowboy. Até no meu celular, que no meu contato, que tem 30 anos no mínimo esse contato do Vanderlei aqui, tá Vanderlei do Cowboy. Quando mistura essas duas coisas é porque deu uma sinergia, deu certo, né, Vanderlei? Deu certo, graças a Deus deu certo. Foi um período longo, porque eu, quando montei o Cowboy, eu não conhecia do ramo, nada. Eu venho de uma oficina, eu pintor de carro, e montei a oficina por conta de gostar, de sair, de frequentar e tal. Vamos montar o Cowboy. Então, até aprender a atividade, deu muito problema financeiro, certo? Eu passei em 93 fazendo um bom e 3, 4 ruim, daí foi em 94, eu fiquei também assim, tive vontade de parar, mas tem coisas que só dão certo porque você não consegue parar, você não consegue desistir, ele vai ter que dar certo por conta de que não tem o que fazer, tem que ficar ali. E o Cowboy foi uma dessas coisas. Daí, quando entrou esse negócio de entrar no Norte-Sul, das parcerias, eu saía por aí nos colégios, inclusive eu dou um abraço aqui pro Serginho Ribeiro, que foi o primeiro cara que eu visitei, sempre cito isso, ele trabalhava no colégio Dom Bosco, ali na Tancredo Neves, onde é uma regional da saúde ali hoje. Foi o primeiro cara que eu visitei. Aqui é o seguinte, eu vou te dar tantos ingressos com o nome do colégio, você dá para os seus clientes e tal, tal. E assim eu fazia com N empresas de Cascavel. Você pessoalmente envolvido nesse processo? Eu que fazia o textinho ali com dificuldade e tal, pela minha formação simples, mas eu ia visitar os camaradas, ia entregar. Depois tive as outras pessoas que fizeram isso, o Matheus, o Moacir, e etc. ali que participaram, né? Mas no começo, quem abriu o mercado, Vanderlei mesmo. Eu ia, fiz parceria até com o Colégio Santa Maria. Olha aí, até com as freiras. Olha, Vanderlei, já indo para os finalmente dessa nossa conversa saborosa, né? Afora a satisfação pessoal, os muitos amigos que você fez ali no Cowboy, não é? Você obteve resultado financeiro que te permitisse ter uma aposentadoria digna? Sim, eu de um período para frente, o Cowboy passou a ser altamente lucrativo. Onde você investiu os lucros do Cowboy? Eu investi no agro. No agro. Eu tenho propriedade, eu já tinha. Antes do Cowboy eu já tinha. Não é que eu obtive tudo que eu tenho através do Cowboy, não. Sim. Eu já tinha. Quando eu entrei no Cowboy, eu tinha 38 anos, eu já era proprietário de terras, no Mato Grosso e tal, na Bahia. E daí para frente eu comecei a ampliar isso. Sobrava o dinheiro, eu saía de um baile aqui, no domingo eu estava lá em Cuiabá, eu estava lá em Palmas do Tocantins. Caramba. Entendeu? E na segunda-feira eu estava rodando o trecho, pau. Na sexta eu estava aqui de volta. Eu abri fazenda no Mato Grosso tocando Cowboy, simultaneamente. Entendeu? Quando eu tinha eleição, que tinha uma folga ali, que não podia fazer baile naquela época, não podia vender bebida de álcool, pegava a segurança aqui, 2, 3 aí, ia pro Mato Grosso. Entendeu? Abri cerrado lá e ó, pau.
Então eu investi ali em algumas coisas também aqui, em alguns imóveis aqui na Uhum. cidade. Mas hoje, o cowboy me proporcionou sim uma vida boa, né. Que maravilha, né? Obtive bons resultados financeiros com o cowboy. Ou na área já mais da descontração, como é que faz para administrar um casamento, uma família e uma esposa como empresário da noite e toda aquela mulherada e muita gente querendo se aproximar de você, porque o lugar era muito bom. Quem é que não queria uma cortesia do Vanderlei lá no Cowboy Saloon, hein? Como é que você administrou isso com a sua companheira, Vanderlei? Põe ela para cuidar o dinheiro. Ah, tá resolvido. Viu, a minha companheira, ela foi fundamental no Uhum, sucesso do cowboy. uhum, Eu cuidava de portaria, de segurança, e eu cuidava de organizar os garçons. uhum, Mas a parte financeira de uhum, bar, de fechamento de bar e de uhum. fechamento de garçom, Que é que era trabalhoso que é muito trabalhoso e é a mais e demorada. Você meticuloso. Uhum, termina o baile, você fecha as portas e vai embora, mas o financeiro tem que ficar fazendo uhum. fechamento, montoeira de garçom, Saía montoeira de 4, bar. 5 da manhã de lá. Saía 10 horas da manhã, 11, meio-dia às vezes, entendeu. Rapaz do E céu. a Marli, minha patroa, Uhum, ela ficou todos esses anos junto, fazendo esses fechamentos, e ela foi fundamental, uhum, sensacional. E eu passei a tomar conta do cowboy como uhum, organização, como empresa. uhum. Como tal, eu exercia esse papel, tanto comigo como com os funcionários, entendeu. Não deixava se folgar ninguém lá dentro, era trabalhar, meu compadre. Aqui nós estamos trabalhando. E por isso que deu certo. Muito curioso esse episódio, porque veja bem, o cowboy ele juntava do Zé ao José, do Chico ao Francisco. Você tinha a elite econômica, empresarial, política de Cascavel lá, mas você também tinha o povão, não é? Era assim o lugar de encontro da sociedade de Cascavel. Vanderlei, só posso nesse final da entrevista parabenizar você pelo que você deixou num legado cultural, né, para a cidade de Cascavel. Você construiu um espaço de diversão, um espaço em que as pessoas foram felizes, em que constituíram famílias, né, em que tiveram a oportunidade de conhecer artistas incríveis, É. que não teriam outra possibilidade não fosse pela organização do Vanderlei lá no Cowboy. É por essa razão que eu quero me despedir de você, passar para suas considerações finais e agradecer a sua presença aqui no Pitocast. Obrigado, Jário, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco. Eu começo a falar e eu me empolgo porque foi uma vida ali dentro, né. As pessoas, como você disse, as pessoas ali dentro do cowboy se misturavam e você não conseguia diferenciar quem que era rico e quem que era pobre ali dentro. Porque você coloca um chapéu, uma camisa xadrez e uma botina, tá tudo igual, Tá. entendeu? Então, ele ele proporcionava, esse ambiente, proporcionava que as pessoas não se sentissem maiores ou menores dentro do cowboy. E a grande tacada é que a parte melhor, a parte mais saudosa do cowboy foi o tempo dos bailes mesmo, dos bailes, não dos shows. Os shows foram bons, porque foi uma época depois, foi um crescimento e tal, mas os bailes, eles eram 5 horas. O repertório era escolhido, eu criticava o repertório das bandas. "Não, isso aqui não, isso aquele ali não". Eu queria ritmo pra cima, alegre e dançante. E para finalizar aqui, Jário, eu quero deixar um abraço aqui para as pessoas que me ajudaram, que puta, daí é capaz de esquecer gente, mas Uhum. tem o Matheus, o Moacir, o Juliano, o Jackson da portaria, que enfrentou altos invernos ali na porta, levando vento na cara e tal. A segurançaiada aí toda que me ajudou muito, que sem eles eu não teria tido o sucesso que teve, né. Pessoal da imprensa, modo geral, e que me perdoa quem eu não falei aqui. Olha, gente, a gratidão é importante e a gente percebe que há sinceridade nessas palavras, né? Então, olha, agradecendo a presença do Vanderlei, agradecendo ao meu time aqui, a Miriam, com a paciência que ela está tendo com a gente aqui, o time aqui do Castilhos, né? Eu deixo um abraço para cada um dos nossos espectadores e já marco um encontro com vocês para muito breve. Saúde a todos e até breve.